Oi, queridos, tudo bem? Mariana Burato, do Concretamente Desenvolvimento de Engenheiros. Seguindo a nossa série aqui, se é que eu posso chamar de série, enfim, como em vídeos passados eu falei sobre prospecção de clientes, e aí eu quero saber se deu certo, se vocês estão aí prospectando muitos clientes, o que vocês decidiram fazer, tá? Contem aqui para mim, por favor. É muito importante aqui a sua participação, viu? Eu gosto muito de saber o que vocês andam fazendo, o que vocês acham dos vídeos, enfim. Então, como a gente estava falando de prospecção de clientes, o próximo passo para isso é a gente saber a nossa proposta comercial, tá? Por quê? Porque montar essa proposta é uma garantia para o seu cliente e também uma garantia para você, daquilo que de fato você vai desenvolver, que você precisa desenvolver, vai desenvolver, e o seu cliente o que ele vai receber de material. Por quê? Porque a gente está vendendo serviço, gente. Serviço é intangível, né? Então, o serviço, ele está acontecendo, ele está sendo entregue à medida que a gente está realizando ele. Então, ter um documento, que é a proposta, depois a gente faz a proposta para ela virar o contrato, é importante para o seu cliente ter uma base e também poder comparar, se for o caso, com a proposta de outros profissionais, tá? E antes da gente entrar nesses exemplos, porque eu vou trazer exemplos das propostas que eu faço, tá? Do escritório, que eu utilizo. Eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, para você se inscrever, né, gente? Porque é dica boa, bacana. Se você olhar nos comentários, só o pessoal falando aí que ajuda super, que ajuda bastante. Então, não vai perder, deixar de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho e também me seguir lá no Instagram, eu tô no @mariana.burato, com dicas, né? Sempre posto lá no feed ou nos stories, sempre falando aí sobre dicas de desenvolvimento pessoal e profissional para engenheiros, certo? Então, recado dado, hein? Para você que já é inscrito no meu canal, muito obrigada, gente, de verdade. Vocês não têm ideia do quão feliz eu sou com vocês na minha vida, sabia? De verdade. Mas enfim, antes que vocês falem que eu tô enrolando muito, e eu não gosto de enrolar, vocês me desculpem também, eu tô quase gripada, então talvez a voz não fique tão boa, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo para vocês mesmo gripada, tá, gente? Gripada não, resfriada, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui, mudar a tela, olha só. Esse aqui é um modelo de proposta, gente, que ele era um serviço de engenharia e de arquitetura para um prédio comercial, tá? Para um prédio. Opa, aqui, fica mais fácil, né? Para um prédio de um cliente. Aqui foi uma indicação, tá? Mas o que acontece? Eu passei a proposta, só que no local estava complicado de executar, entendeu? Então, esse cliente aqui optou por não fazer essa reforma, ele está procurando nesse local e ele vai fazer uma nova sede. Então, está em andamento aqui. Coisas que tem que acontecer aqui, informações que tem que estar, né? Que tem que constar aqui. Deixa eu aumentar um pouco deixa eu ver se vocês enxergam aqui, se fica bom. Aumentar a porcentagem aqui de visualização, né? O zoom aqui da página. Eu não gosto muito grande assim, não, tá? Vou deixar grande para vocês enxergarem, tá? Aqui em cima, gente, eu coloco o logotipo. Essa proposta aqui eu fiz em parceria com uma arquiteta amiga minha. Então, tem 2 espaços para o logotipo aqui, tá? Mas se você só tiver o seu logotipo, não estiver fazendo parceria com ninguém, então você só deixa o seu, tá? Então, essa aqui é uma proposta comercial para uma reforma, tá? Onde a gente ia desenvolver os projetos de arquitetura e os serviços de engenharia, né? E projetos também de engenharia, tá? Aqui, como que eu sempre começo? Eu começo, né? Campinas, aí eu coloco a data, eu coloco o título, né? Proposta comercial de prestação de serviços de engenharia e arquitetura. Se você optar, por exemplo, se for fazer só serviços de engenharia, só serviços de engenharia, tá? A data, aos cuidados do senhor ou da senhora X, e aí você coloca o nome da pessoa que entrou em contato com você, e referente, né, a serviços de engenharia e arquitetura para a reforma do prédio.
E aí eu faço uma introduçãozinha, né? Apresentar a proposta comercial para a realização dos serviços, né? Para a reforma do edifício localizado na rua X, no bairro Y, na cidade de Campinas, ou na sua cidade aí que você está, para ampliação dos espaços. E aí eu coloco quais itens foram utilizados aí para a gente analisar a proposta. Então, eu utilizei o projeto enviado pelo cliente, as legislações do município, porque ali era um edifício, era um prédio que estava numa zona de preservação, né? Ali perto, aqui em Campinas, quem é de Campinas está assistindo esse vídeo vai entender, né? Perto do Bosque do Jequitibás, que é um bosque bem bacana que a gente tem. Então, tudo que é perto ali daquele bosque, ele tem essa zona de preservação. Então, não é tudo que a gente pode fazer, né? Então, tem um limite com relação à altura desses prédios. E essas informações, gente, a gente pode verificar no zoneamento do município. Aqui em Campinas, a prefeitura dá uma opção para a gente consegue acessar, se eu não me engano, é zoneamento.campinas.sp.gov.br, é algo assim. Mas se não, dá um Google e a gente verifica. Enfim, e aí as legislações do município e visita técnica inicial que eu fui fazer lá o ano passado. Então, é uma proposta que é super recente aqui para o escritório. E eu estou aguardando, de verdade, tenho entrado em contato com esse cliente e eu estou aguardando ele entrar em contato comigo para a gente dar andamento aí na nova sede dele, certo? Então, eu coloco aqui que as observações iniciais, né? Preciso falar que essa edificação está na zona de preservação, né? Que a análise inicial permite inferir que não é possível a realização de construções no fundo do lote, conforme a sugestão inicial, ou seja, então a minha proposta vai se pautar na ampliação de ambientes, não da área de construção, mas sim na ampliação de ambientes que já estão construídos, tá? Isso faz toda a diferença, porque nesse caso aqui, gente, eu fui nessa visita e foi muito importante, assim, foi muito legal, pessoal, eu fui de indicação também, então, era um escritório em que ele estava nessa região, né? Então, quando eu fui para lá, eu já fui sabendo da situação, eu fui sabendo do zoneamento. Por quê? Que nem eu falei para vocês, em Campinas a gente consegue, né, pelo CEP, pelo nome da rua, você entra no site do Correios, consegue descobrir o CEP. Pelo CEP e pelo nome da rua também, no site lá da prefeitura, a gente consegue descobrir qual é o zoneamento que a gente pode ou não fazer naquela região, se tem algum tipo de restrição. Então, eu já fui para a reunião sabendo da restrição, entendeu? Sabia dessa restrição. E a intenção do cliente era construir no fundo do lote. Então, eu já não me lembro, né? A metragem. Ele tinha um lote, queria construir no fundo, ampliar uma área, queria fazer uma sala, sei lá, alguma coisa assim. E ele era um prédio de um térreo mais um, né? Como se fosse um sobrado. Ali que ele usava para salas comerciais, ele queria construir essa edificação no fundo. Só que não dava, porque essa área do fundo era toda uma área de pavimento permeável já da prefeitura. Ou seja, dá para fazer? Daria para fazer, né? Só que a gente não conseguiria aprovar isso na prefeitura. Né? E não aprovar na prefeitura em uma área, e não aprovar o projeto, né? Tirar o alvará para execução em uma área que é de proteção é muito arriscado, é extremamente arriscado. Então, a nossa proposta não era para uma construção nova, mas e sim para uma readequação arquitetônica no prédio já existente, ou seja, a gente não ia mexer com a área, tá? Então, isso aí só para vocês entenderem qual que foi esse rolê aí desse cliente, tá? Então, dessa forma, a proposta destina-se à adaptação e melhoria do prédio existente, né? Com reforma interna e também na garagem frontal, porque era fechada ali com área construída de 156. Era um prédio grande, daria para a gente reformar, né? E aí, como que eu faço? Eu já entro, gente, eu não fico enchendo linguiça na proposta, não, sabe? Eu já fico
Eu não fico enchendo linguiça, não. Eu já entro, já vou falando. Porque senão fica chato. Eu fico pensando, por exemplo, quando eu recebo alguma proposta e fica lá aquela lenga-lenga, ou quando você pede proposta comercial, a pessoa tem 10 páginas na proposta, ela põe uma foto na capa, fica 8 páginas falando só da empresa dela, das vantagens, e aí depois no final ela pega lá pequenininho, bota o valor, meia dúzia de informação, ou seja, é uma proposta incompleta. Então, no meu caso, eu gosto de sentar e já ser bem prática no negócio, tá? Então, vamos voltar aqui para onde estávamos. Então, eu coloco aqui, ó, qual que é o serviço? É o projeto de arquitetura e design. Eu não defini os valores da arquiteta, tá? O valor da arquitetura foi um valor da arquiteta, ela que passou para adaptação do prédio, nananã, ó. Realização de até 2 estudos preliminares para aprovação do cliente, a realização do projeto, projeto de aprovação final, não sei o quê, ó. Incluem análise e consultoria de profissional engenheiro civil, visando a adoção de medidas que facilitem a redução de custos e minimizem possíveis problemas durante a execução da obra. O que significa isso aqui, meus queridos? Vou até grifar aqui para vocês, para ficar bem coisa. O que significa isso aqui? Significa que a arquiteta não vai trabalhar sozinha, tá? Significa que eu vou estar de olho em tudo que ela faz. Por quê? Porque se a gente deixar, gente, obra não tem limite de valor, entendeu? Se o cliente falar quanto é, e ele não estabeleceu um limite, ou se nós não estabelecemos um limite, isso é muito ruim para a gente, né? Porque quando a gente estabelece esse limite, a gente limita, é ótimo, né? A gente olha e fala assim, cliente, você vai gastar até X, tá? Então a pessoa consegue se programar, né? E se a gente deixar muito em aberto, às vezes vem uma solução mirabolante ou aqueles materiais que são lindos, mas são caríssimos. Então, dependendo do tipo de solução, eu nem deixo meu cliente colocar, gente. Eu travo, sou a chata, tá? Quem me conhece, trabalha comigo, eu sou muito maleável, sou muito flexível. Agora, quando fala em dinheiro, meu, você tem que ter um puta de um bom senso, sabe? Para explicar para o cliente, um bom senso também para escolher esses tipos de revestimento. Então, eu falo que não vai usar mesmo e não uso, tá? Enfim, ó, a realização do orçamento e cronograma da obra com base no projeto de aprovação. Eu faço um orçamento com base num estudo? Não, eu não faço. Nesse caso, eu não faço, tá? Então, ó, inclui os serviços de cotação de preços, entrega de caderno com as cotações, indicação do melhor fornecedor e baseados nos benefícios técnicos e financeiros, tá? Por que eu separo? Porque o cliente pode optar por fazer o projeto, ter o orçamento e contratar, e não me contratar para gerenciar a obra dele. Pode ser perfeitamente normal, tá? E coloco separado para ele saber o que é valor da engenharia e depois o que vai ser valor da arquitetura, porque as formas de pagamento são diferentes. E aí depois, até deixei aqui o valorzinho, vou até excluir aqui, ó. Gerenciamento da obra, que compreende a escolha, negociação, compra de insumos, contratação de fornecedores, além do acompanhamento técnico dos serviços em horário comercial das 8 às 17. Observação: presença na obra conforme demanda e necessidade, visando a boa técnica e respeitando o cronograma de obra. Por que eu faço isso separado, né? Aqui. Porque eu coloco separado justamente porque esse cliente pode optar por não fazer o gerenciamento comigo. E eu deixo bem claro para ele quais são os horários que eu vou ficar lá e que eu não estou full time na obra, né? Então, eu estou gerenciando, eu estou comprando tudo, vou negociar tudo, ele vai pagar, mando tudo com um relatório para ele e ele me paga semanalmente, porque era uma obra que não ia durar muito tempo. E eu não cobro por administração, tá, gente? Então, é uma obra que não ia durar muito tempo e que durante as semanas eu não ia precisar ir todos os dias, entendeu? Então, eu achei melhor cobrar por semana, ficou mais palatável, assim, né? Mais agradável aí de mostrar para o cliente. Não tem uma regra, né? Eu poderia ter cobrado mensal ou não, mas eu optei por cobrar semanal, porque se caso algo atrase, não era a intenção, porque eu ia entregar o cronograma e o orçamento de obra, então saberia exatamente o que seria feito. Isso não seria um problema, tá certo?
Então, nós temos aqui, e depois nós temos, meus queridos, a visita técnica de acompanhamento à obra, tá? Em horário comercial, das 8 às 17, aproximadamente 2 horas, para acompanhamento dos serviços, conforme o planejamento. Ou seja, aqui eu atrelo, por quê? Quando eu estou entregando o serviço, eu deixo, na minha proposta, eu deixo muito bem claro para o meu cliente a forma que eu trabalho. Eu não consigo tocar uma obra que eu não tenho um planejamento, que eu não tenho um cronograma. Então, quando eu vou passar o meu valor para o cliente, eu já passo, se é uma obra iniciando, eu falo, olha, eu vou te passar uma proposta contemplando o cronograma, o orçamento e o gerenciamento e visita técnica, por exemplo. Eu nunca começo uma obra sem saber que dia que eu vou começar e quando que eu vou terminar, gente. Pior coisa do mundo é a gente começar uma obra sem saber quando que a gente vai sair dela, né? Ou quanto vai custar isso, né? É horrível. Então, eu deixo muito bem claro para o meu cliente isso. Tanto pessoalmente, quando eu falo com ele, também pela proposta. Então, você vai ver que é bem explicadinha aqui, ó. Tanto é que eu falo, ó, os itens C e D podem ser contratados posteriormente. Beleza, pode contratar esses dois aqui, sem problemas. Deixa eu voltar aqui, sem problema nenhum, tá? Aí, ó, eu falo do escopo dos serviços, o estudo preliminar, o que contempla cada item dele, o orçamento e o cronograma, a forma de pagamento, né? Então, geralmente, eu peço 40% de sinal, 30% depois de 30 dias e 30% depois de 60 dias. Eu já quebrei muito a cara e dica para vocês, evitem, né, se possível, atrelar o pagamento com essa coisa de alvará na prefeitura, tá? A BITS da prefeitura. Gente, a prefeitura atrasa horrores, leva muito tempo, porque você imagina, eu tô em Campinas, uma cidade com o tamanho de Campinas, tem muitos projetos aí para analisar, mesmo que a gente tenha o pessoal que analise rápido e tal, mas eu vou considerar sempre o pior caso. Então, evitem, porque senão você fica com um negócio, com um a receber parado. Você já trabalhou, já fez o que você podia fazer e o negócio está lá parado na prefeitura e não vai depender de você. Então, minha sugestão para você, não atrele isso. Os pagamentos conforme o seu trabalho. Então, um sinal para garantir que você tenha essa vontade de trabalhar, mas não, um sinal para garantir que você consiga comprar aí os insumos que você às vezes está precisando, que você consiga abastecer o seu carro, né? Que você consiga comer, pagar estacionamento quando você vai para a obra, enfim, são esses gastos que você levantou anteriormente também, você entendeu? Então, minha recomendação para vocês é para vocês não fazerem isso, tá? Não atrela, não. E aí, ó, serviços de gerenciamento e acompanhamento, fechamento mensal, com pagamento 5 dias após, né? Se considerar pagamento em espécie ou depósito bancário. Ai, Mariana, eu posso te pagar com bala? Não pode pagar com bala. Eu quero o pagamento em espécie. E eu esqueci de mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ó, acompanhamento, fechamento mensal. Espécie ou depósito, gente. Entendeu? Deixem claro. Ah, preciso deixar claro? Precisa, porque para evitar dúvidas, tá? A intenção aqui é evitar dúvidas por parte do cliente. Aí nós temos os prazos, né? Sempre após o aceite da proposta. Por quê? Você faz, por exemplo, essa proposta, a pessoa leva 3 meses para analisar e ela quer no prazo que você tinha estipulado antes. Negativo. É no aceite. A pessoa aceitou a proposta, a partir disso você começa a trabalhar, começa a valer seu prazo, tá? Como é uma proposta que eu passei, por exemplo, em novembro, então tinha feriado e férias de final de ano, né? Então, eu considerei o período de recesso. Então, tudo que a gente ia fazer aqui nesse processo, gente, ele teve um tempo a mais. Por quê? Por conta disso, né? Então, o cliente é obrigado a saber disso? Porque quando eu falo para ele que até 10 dias úteis do fechamento da proposta eu vou fazer as coisas dele, ele precisa saber que eu vou estar em recesso a partir do dia, né? Do dia 14 de dezembro até o dia 12 de janeiro. Ou seja, tudo vai ser considerado
Depois do dia 13? Depois do dia 13 de janeiro, certo? Então a gente precisa avisar o cliente, não tem problema nenhum você avisar, gente, pelo amor de Deus, tá? Aqui 50 dias úteis, 20 dias úteis e tal, enfim, são esses prazos aqui são prazos arquiteta, tá? Ó, tá vendo? O meu prazo ele é um pouquinho menor, enfim, porque tem toda essa parte de criação e nananã. E aí, queridos, eu coloco também o que não está incluso na proposta. Não está incluso plotagem, ó. Eu vou apresentar o cliente, vou pedir reembolso. Ai, Mariana, mas eu tenho vergonha de colocar. Vergonha por quê? Você vai cobrar? Você não tem ideia de quanto que você vai gastar de plotagem, entendeu? Não, tem que mandar recibo para o cliente. Aprovação de vigilância, auto de vistoria, assessoria de alvará de funcionamento, os projetos específicos, visitas extras, demais despesas, enfim, e o que não estiver incluso na proposta, né? Então é importante a gente deixar claro para o nosso cliente esses itens que fazem parte, porque às vezes o cliente acha que ele vai contratar o engenheiro, o arquiteto, e tá tudo incluso. E não tá incluso. Precisa falar para ele o que está incluso. Gente, a gente tem que lembrar que o cliente não é obrigado a saber como que a gente trabalha, tá? Então, depois a gente fala sobre a responsabilidade profissional, né? Por profissionais devidamente diplomados e credenciados, no CREA e no CAL, no caso que eu estava trabalhando aqui com uma proposta junto com uma arquiteta, né? É o registro e o recolhimento, aqui tá errado, registro e recolhimento de anotação da RT, né? A gente não se responsabiliza pela qualidade de entrega dos serviços de profissionais fornecedores não indicados ou desconhecidos, né? E aí, como observações finais, contempla o fornecimento de mão de obra intelectual. É importante, não é uma mão de obra braçal, ela é intelectual, tá? Cabe ao proprietário a contratação de mão de obra especializada, salvo exceção se ele me contratar como gerenciadora, né? Não contempla a execução de projetos completos de instalação elétrica e hidráulica e que o valor do investimento já está incluso a RT, se inclui ou não nota fiscal de prestação de serviços. Outro item importantíssimo que vocês devem colocar na proposta de vocês é a validade, tá? Então, 15 dias corridos, 30 dias corridos, enfim. O que vocês, por quanto tempo vocês quiserem. Tem prazo para deixar a proposta válida? Não, gente, vai de acordo com vocês, tá? O que vocês sentirem do cliente, se ele tá muito apressado, se pode esperar um pouco, se ele precisa de mais tempo para pensar, né? Enfim, geralmente eu dou 15 dias mesmo para análise. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas, atenciosamente, o nome aqui, eu colocaria o CREA também, aqui dá para colocar. Né? Aqui o nome da arquiteta, enfim, eu sempre coloco o número da página e eu gosto de colocar nesse modelo, né? Porque fica mais fácil, fica mais com maior controle, digamos assim, tá? E é isso, gente. Esse aqui é um modelo de proposta. Eu vou montar outros modelos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque ficou bem extenso, né? Bem grande esse vídeo aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar outro modelo. Ó, gente, achei aqui. Ah, que beleza! Achei um novo modelo aqui. Consigo mostrar para vocês também. Então, esse aqui é uma reforma super recente, tá? Então, era uma clínica. E, ó, tá vendo? Já é a segunda vez que eu faço obras para essas clientes. Então, também é a mesma coisa, engenharia e arquitetura. Então, já coloco reforma nas salas, realização de laudo de reforma, 2 visitas, realização do orçamento de obras, escolha, negociação. Então, eu coloco tudo separado. Porque se eu colocar gerenciamento da obra, a cliente não sabe o que é gerenciamento, você entendeu? Então, eu preciso colocar para ela separado o que é. E também, isso ajuda o cliente a ver valor no nosso serviço. Porque ele olha e fala assim, nossa, essa pessoa vai fazer tudo isso? Se eu colocar, eu vou gerenciar a obra. Mas o que é gerenciar a obra? Entendeu? Eu preciso deixar muito claro para o meu cliente, tá?
Aí eu falo que a gente não vai fazer o alvará de execução da obra, né? Porque em 2018 a gente foi. O que acontece? Nesse caso aqui, a gente ficou, no meu caso não, né? Mas a arquitetura ficou. Você recebeu uma parte, porque demorou, na verdade, para receber, porque na prefeitura demorou horrores para sair com o alvará, né? E aí, aqui, a reforma, a arquitetura, o orçamento da obra e seguido do gerenciamento, porque aqui elas já tinham falado para mim que elas queriam que eu gerenciasse tudo. Elas falaram, Mário, você vai gerenciar, então monta o orçamento aí pra gente e você gerencia. Então, por isso que eu deixei aqui nesse caso tudo junto, né? São sugeridos, não afetam a construção existente, não necessitariam a vara de execução. Não estão inclusos valores para tal proposta, tá? Porque se fosse aumentar a área, a gente precisaria do alvará por conta do local onde está, é um lugar supervisado aqui em Campinas, um bairro lá, Taquaral, né? Que é um bairro supervisado, né? E bem numa avenida principal, ou seja, qualquer obra ali sem alvará, tudo bem que era uma reforma, mas pela localização a gente podia sofrer algum tipo de sanção. Então eu deixei bem claro, como não alterava a área, então a gente não precisaria ter o alvará, que isso é uma norma da prefeitura. Então a gente tem que ficar bem esperto com isso. Ao lado para reforma, o que é projeto, orçamento, nananã, forma de pagamento, mesma coisa. Aqui foi 30% 10 dias do término da obra, né? Estou aberta a negociações, os prazos, não estão exclusas as propostas, a responsabilidade profissional, as observações e a validade aí da proposta. Então, vocês percebam que eu já tenho meio que um modelo pronto de proposta comercial. Eu sugiro que vocês façam, montem o modelo de vocês também, tá? Vocês podem levar em consideração esse modelinho, tá certo? E o legal, gente, por que eu não disponibilizo modelo para vocês em Word, tá? Porque eu sempre parto do princípio que quando você monta o seu modelo, você aprende a fazer, entendeu? Tudo bem, você pode pegar algum modelo na internet ou ver, mas quando você monta o seu, mesmo que baseado em algum outro, você consegue valorizar o seu, entendeu? O seu documento, o seu trabalho, você vai pensando, né, o que você pode colocar, ou da forma como você pode colocar, que faz sentido para você. Porque tem que fazer sentido para você, entendeu? Tem que fazer sentido para o seu cliente e tem que fazer sentido para você também, tá certo? Gente, quero que vocês olha que chata, né? Gostaria muito que vocês me colocassem. Ficou um vídeo bem longo para os padrões aqui do canal. Mas eu gostaria que vocês me informassem se vocês assistiram até o final. Então, se você está assistindo aqui até o final, comenta para mim assistir até o final, se ajudou, se ficou dúvidas aí na sua cabecinha, que eu vou tentar, vou trabalhar aqui para tentar te ajudar a resolver essa situação, tá certo? Se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, significa que esse vídeo te ajudou e que você ficou bem interessado. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, gente, eu tô lá no Instagram, no @mariana.burato, tô esperando por vocês, tá certo? Agradeço a sua atenção. A gente se vê em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau.